O empresariado, por outro lado, né, Pastor Sérgio, a gente tem que entender, por exemplo, que as pessoas pobres e pretas muitas vezes estão nas igrejas, né? E aí a gente está falando de uma coisa além dessas empresas, né? Isso a gente tem que aprender a conversar de alguma forma. Por exemplo, eu entrevistei mais cedo hoje lá no DCM o pastor Henrique Vieira. Sim. E a gente mostrou aquele vídeo do... A gente mostrou aquele vídeo da Baby do Brasil. Ah, sim. Na DEG. Dá uma olhada só. Eu queria ouvir teu comentário. Vamos lá. Isso sabe, mas essa casa noturna chamada DEG, na Barra Funda, ela faz cultos evangélicos. E esse aqui é o dono, Renato Ratier, que se converteu a uma igreja há uma coisa de 2 anos e passou a usar a balada dele para fazer esses eventos religiosos. Uma chamada, estamos aqui, tá? Então, estamos aqui já no DED, tudo preparado, as cadeiras do jeito, aqui o som ali, o pessoal da banda passando. Então, é hoje o culto no DED, é um dia histórico, tá? Aqui, eu estou muito feliz. Então, se você se programou, venha cedo. Se você não se programou, ainda dá tempo, mas chegue cedo, porque eu acho que vai lotar bastante, tá bom? É isso, esperamos aqui logo mais. É uma balada de música eletrônica e uma chamada consagrada internacionalmente. Num determinado momento, o show da Consuelo, isso, começou a ter uma pregação dela. E ela fala que estava tentando se conectar com o Espírito Santo, etc. e tal. E aí ela resolve falar sobre estupro e abuso sexual, e ela fala isso aqui. Tirar a propagandinha aqui. Vamos lá, gente. Ping em Pix. Tudo que você tiver no seu coração aqui hoje, nesse lugar, perdoa. Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi da família, perdoa. Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi da família, perdoa. Essa é a última fronteira dos evangelhos. Estão numa casa noturna, no templo do pecado. Agora não falta mais nada. A batalha está perdida. E essa declaração da Baby Consuelo, como é que soa para o senhor? Absolutamente chocante, lamentável, insensível, triste. É de entristecer o coração. Tudo nessa cena entristece o meu coração como cidadão, como alguém comprometido com os direitos humanos e como um discípulo de Jesus. Porque a palavra perdão é muito importante para o Evangelho e utilizá-la dessa forma banaliza e ajuda a construir um ambiente de silêncio, de reprodução de violência doméstica, de submissão de mulheres e meninas. Portanto, a consequência desta fala é nefasta, é perversa, é em nome de uma certa devocionalidade você acabar ajudando que mulheres fiquem em silêncio, que meninas fiquem em silêncio, que crianças fiquem em silêncio, que a violência dentro das casas e da família seja normatizada e que a vítima da violência se sinta constrangida a ficar de boa, a não denunciar, a não buscar ajuda. Portanto, essa fala é estarrecedora, no mínimo irresponsável. Mas, assim, no mínimo. Porque... Pastor, pervertemos a religião quando você tem uma representante que consegue declarar isso? A gente tem que perdoar se tiver abuso sexual em casa? Então, Pedro, assim, essa questão, assim, primeiro que abuso sexual não se trata em púlpito, né? É caso de polícia, né? Exatamente, e com frase de efeito, né? O trauma do abuso sexual, né? A pessoa que foi abusada, o trauma que fica, esse trauma precisa de acompanhamento terapêutico, precisa de muita oração para ajudar a vencer esse trauma, para a vida continuar.
precisa de orientação para poder que a pessoa que fez o abuso responda criminalmente por esse abuso. Não é assim chegar no púlpito de uma igreja e falar assim, olha, você que está aqui, alguém foi abusado aqui, então, olha, perdoa aí. Isso, assim, é um desrespeito com o perdão, é um desrespeito com a pessoa, é um desrespeito com a história da pessoa, é um desrespeito com esse trauma que é um cancro da alma que fica. As coisas não são assim. Assim o problema é, embora assim, eu possa até pensar e admitir que a Baby tinha uma boa intenção, posso até admitir essa boa intenção, o problema de gente mal preparada, não musicalmente, mas teologicamente, biblicamente, né? Quando assume o púlpito ou quando tem direito à fala, o problema é que sai bobagem, Pedro. Entendeu? Só sai bobagem, né? Sai bobagem, não tem jeito. Você pega mas não tem uma certa coisa, pastor, que assim, uma coisa, já ouvi, eu tenho formação católica, né? Mas eu já ouvi, assim, em púlpito de igreja católica, muita besteira, muita tese reacionária, mas não está extrapolando já os limites? Já está chegando num ponto em que já não é mais a besteira, a gente já está entrando numa questão. E aí é a dificuldade, porque assim, a gente tá. Quando eu trago esse trecho do pastor Henrique, essa fala da Baby pautou o Brasil. Como é que a gente dialoga com o crente, Sérgio? Ao mesmo tempo que a gente tem consciência que não pode ter abuso dentro de casa, às vezes a gente tem questões ideológicas que a gente diverge. A gente tem que ouvir, às vezes, mais do que falar? Então, assim, Pedro, o que eu sustento... faltando escuta também? Então. O que eu sustento é que, bom, o que acontece na sociedade acontece nas igrejas, né? Então, você tem os casos de feminicídio aumentando, isso aí atinge as pessoas das igrejas. Você tem os casos, por exemplo, de violência contra a mulher aumentando, isso também atinge as pessoas que fazem parte das igrejas, né? Há muita conivência pastoral com esse tipo de ação. A grande questão é que o diálogo com o segmento evangélico, na minha percepção, ele deve ser feito pelo drive da família. Eu tenho falado isso aqui constantemente, inclusive na pessoa Abramo também, nas reuniões que a gente tem. O drive é o drive da família. Então, eu disse há um tempo atrás, né, assim, se o governo aumenta o salário mínimo, dá um ganho real, ele está fazendo isso pensando na família. Se o governo está investindo no Bolsa Família para que as famílias que estão em uma condição miserável tenham o que comer, tenham alimento em casa, tenham alguma dignidade. Então, o drive de conversa é da família. Logicamente que nesse diálogo, nessa proposição de diálogo, você vai encontrar pessoas muito bem preparadas, lúcidas, né, para conversar, e você vai ter também um encontro com pessoas que, assim, é até difícil promover um diálogo, né? Mas eu acho que a tentativa tem que ser feita em nome, Pedro, de uma ideia de se desfazer a noção de que a esquerda abomina os evangélicos. Porque isso é o instrumento da extrema-direita para isolar a esquerda num canto do ringue e colocar os evangélicos num outro canto do octógono. E não ter nenhum tipo de aproximação. Ainda que seja para verbalizar as inconsistências, diferenças, seja lá o que for.
Então, o que hoje existe é um muro colocado pela extrema-direita e que eu acho que tem que ser desfeito e aproveitado, né, a questão para se desfazer nessa tentativa de diálogo, né? Ainda que não seja o ideal, mas que aconteça esses passos de diálogo. Porque isso desfaz a narrativa dessa turma. Né? Silas Malafaia. Porque eles são cidadãos de bem, né? Entendeu? Eu acho que tem que ter esse tipo de conversa para poder desfazer esse fantasma que foi criado, dizendo que o Lula iria fechar as igrejas, né? Eu escrevi um texto no meu blog poucos meses depois da posse do Lula, em 23. Acho que foi em junho, mais ou menos. E o título é Disseram. Disseram que o Lula ia fechar as igrejas. 6 meses depois da posse, um total de 0 igrejas foram fechadas. Disseram que o Lula ia perseguir os pastores. 6 meses após a posse dele, 0 pastores foram perseguidos pelo governo do PT. Disseram que... Aí foi falando um monte de coisa. Disseram, justamente para desfazer essa ideia, porque os fantasmas são criados e eles se mantêm justamente porque não é colocado luz sobre ele. O fantasma não existe debaixo de luz. Ele só funciona na escuridão. Então, quando você cria um espaço de diálogo, Pedro, você joga a luz. Você acaba com a escuridão. Eu acho que é isso que precisa acontecer, entendeu? Para ir desfazendo essas narrativas que eu considero, com todo respeito, e a data venha, imbecilizadas, mas que, por estar nas trevas, elas colam. Elas têm conexão, criam conexão. O que para mim é um absurdo, mas eu acho que precisa fazer esse esforço para desmontar a base destas narrativas. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.